Tendências e desafios da proteção e privacidade de dados para 2024 foi o tema da terceira edição do DPO Day, realizado no Clube Itaú, em São Paulo. O evento, promovido pela DPOnet, reuniu palestrantes nacionais e internacionais, abordando temas como inteligência artificial, incidentes de segurança e captação de clientes. O DPO Day marcou as comemorações do Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. O objetivo principal desse tema é debater por meio de uma comunidade quais são os grandes desafios de profissionais da privacidade de dados. E esse é um momento propício, porque nós estamos na semana do Dia Internacional de Privacidade de Dados, que é dia 28 agora de janeiro. Então nada melhor do que ter especialistas, né? Empreendedores, colaboradores, né? que debatem justamente um tema muito relevante nos momentos atuais. Então, quais são os maiores desafios? E um dos grandes desafios que nós estamos trazendo para esse ano é a questão do tempo. Tá? O tempo é algo precioso. E de que maneira que nós utilizamos as tecnologias disruptivas, principalmente a inteligência artificial, para que a gente consiga administrar melhor esse tempo, obviamente levando mais eficiência para os nossos clientes em relação à privacidade de dados. O DPO Day nasceu há 3 anos com 4 pilares. Era um momento ideal, um momento propício para que os profissionais de proteção e privacidade de dados pudessem ter um entendimento sobre o marco regulatório, ter um entendimento sobre as novidades, ter um entendimento sobre ferramentas e inovação e ter um entendimento sobre uma interação e um conhecimento mais profundo e as tendências do mercado. Nesse DPO 2024 nós resolvemos fazer no Clube Itaú o maior ambiente de inovação da América Latina, justamente para isso, para trazer a importância aos profissionais de proteção e privacidade de dados das ferramentas de inovação nos seus trabalhos. Essa é a ideia e por isso de trazer o evento para o Clube Itaú. Os 4 desafios, inclusive hoje o tema da minha palestra é trazer para os profissionais de proteção e privacidade de dados os 4 grandes desafios para os profissionais do ano de 2024, seguindo as tendências dos Estados Unidos e da Europa e como enfrentá-los, esses 4 desafios. Então essa, en passant, é a ideia do DPO Day em 2024, o terceiro evento, o segundo presencial. Nós já estamos contando com mais de 1.300 inscritos no online e o evento, o auditório lotado para 200 pessoas. Bom, eu vejo como um sucesso da DPOnet, né? Uma empresa muito recente, jovem, uma startup e que em pouco tempo conseguiu se destacar no cenário nacional. Essa semana é a semana que se comemora no mundo todo a Semana Internacional da Privacidade. Então a DPOnet, de forma muito estratégica, vem pelo 3º ano consecutivo, sendo referência e agregando painelistas internacionais e de referência do Brasil para trazer um pouco de informação e conteúdo para toda a comunidade. O evento desse ano está melhor do que o do ano passado e é assim que a gente espera seguir, melhorando cada vez mais. Esse ano a gente vai ter alguns palestrantes internacionais. Né? Então o movimento, pode dizer que o crescimento da empresa está seguindo o movimento da conscientização e da adequação LGPD. Cada vez mais relevante no mercado condominial, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ainda desperta dúvidas entre síndicos e administradores de condomínios. Na terceira edição do DPO Day, os profissionais deste segmento tiveram a oportunidade de se aprofundarem no assunto. São poucos condomínios no Brasil que os síndicos estão ligados a se adequar à LGPD. Né? Então, muitos síndicos encontram talvez dificuldades ou uma certa não tem muita informação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso acaba com que os condomínios não fiquem adequados e podendo, sim, ter multas em relação aos condomínios. E isso é um problema para o síndico resolver. Dentro dos condomínios, a gente tem muita circulação de dados, né? Então, não só dados dos condôminos, de visitantes, prestadores de serviços, enfim. Então, a gente tem uma gama de circulação de dados lá. Então, o síndico ele tem que ter essa preocupação,
né? Por isso que a nossa solução ela vem a calhar, porque hoje a gente tem a melhor solução de mercado com o melhor custo-benefício, né? Para trazer essa segurança, né? Para o síndico, já que ele é responsável civil e criminalmente pelo condomínio, como também para os próprios condôminos e para todas essas pessoas que lá circulam, né? Hoje, um condomínio, eu até gosto de falar sobre esse exemplo, todo condomínio investe em segurança, né? E uma das principais tecnologias que está sendo utilizada hoje é a parte de biometria facial, que é um dado sensível. Então, tem muitos condomínios que precisam se atentar a esse tipo de detalhe e contratar, né, um serviço que seja especializado para dar toda essa segurança, né? Hoje, as administradoras, elas precisam informar aos síndicos justamente as responsabilidades que eles têm em relação ao LGPD. E são poucas também administradoras no Brasil que estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E elas também precisam estar adequadas para que os próprios condomínios, como a administradora é uma prestadora de serviço para o condomínio, e todos os prestadores de serviço do condomínio precisam estar também adequados, ela precisa também estar adequada. De forma híbrida, os profissionais da área puderam assistir a palestras nacionais e internacionais, com uma vasta programação que teve por finalidade explorar tendências e desafios previstos para este ano. Pelo segundo ano consecutivo, o diretor da ANPD, Associação Nacional de Proteção de Dados, Arthur Sabá, ministrou palestras no DPO Day. Para este ano, nós temos uma série de temas que vão impactar profunda e amplamente a sociedade, e tanto os titulares de dados pessoais como o poder público e as instituições privadas de várias naturezas. Nós temos a parte de comunicação de incidentes, direitos dos titulares, legítimo interesse, né, o próprio glossário de proteção de dados, que em breve, acredito, será lançado. Nós temos também a parte de transferências internacionais e a própria norma do encarregado, ou seja, é uma gama de assuntos que impactam profundamente toda a parte de proteção, esse ecossistema de proteção de dados pessoais para os titulares. Segundo Sabá, 2023 foi um ano de muito trabalho para a ANPD, onde muitas resoluções e orientações foram publicados e primeiras sanções aplicadas. E para 2024, quais temas que estão no radar da ANPD? Não obstante, a ANPD ela trabalha com a parte de regulação responsiva e privilegia isso, ou seja, é o controle sobre a sanção, a importância está no controle, na ética, da consciência das empresas e não exatamente na punição, na sanção, mas com certeza vários processos administrativos vão se tornar processos sancionadores e a ideia é que a fiscalização se intensifique em 2024. O setor público também é obrigado a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, sem dúvida. Como o próprio nome, a nomenclatura da lei fala, é uma Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é aplicada tanto às entidades privadas ou públicas que tratam dados pessoais. Então essa necessidade se aplica a todos. Rafael Fazoni, CEO da Estônia Hub, empresa fundada em 2019, com a missão de replicar as melhores práticas do modelo de transformação da Estônia no Brasil, também esteve presente no evento. Recentemente, Estônia Hub e DPO.net fecharam uma parceria para levar a plataforma da empresa para o setor público do Brasil. A Estônia Hub hoje é uma das principais empresas na conexão Brasil-Estônia, pensando que a Estônia é o governo mais digital do mundo. Então, a gente recebe muitas autoridades brasileiras lá na Estônia e aí com isso nós estamos muito felizes em ter uma parceria com a DPO.net, porque aí nós vamos ajudar a DPO.net a crescer, a levar a plataforma deles para dentro do setor público do Brasil, de modo que aí os governos brasileiros, governos estaduais, municípios, também se adequem à questão da LGPD, que é fundamental para a transformação digital no setor público. Desde a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados em setembro de 2020, as organizações brasileiras iniciaram esforços concretos para se adequar às exigências. No entanto, mesmo após a implementação, menos de 40% das empresas declararam estar em total conformidade com as regulamentações. Ainda muito pequena, Rogério. A gente acredita, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, o Brasil se adequou muito próximo da época da pandemia. Então a pandemia fez com que as
prioridades do país fossem outras, fosse a saúde, fosse a vida. Na sequência a gente teve uma grave crise econômica, financeira, aumento de juros, então as empresas estão muito debilitadas e o governo, de forma muito sensível, não vem aplicando multas e vem dando tempo para que as empresas se conscientizem e se adequem. Eu acredito que teremos ainda um crescimento moderado nos próximos 2 anos, mas a tendência para o futuro é sem volta, é uma tendência de crescimento. Temos aí mais de 20 milhões de empresas no país que precisam se adequar e tratar os dados dos seus clientes de forma correta dentro da lei e deixar isso muito claro e público para a comunidade e os seus clientes. Como aconteceu na União Europeia entre o período de 2016 a 2018, que foi um período que as empresas tiveram para se adaptar, enquanto a gente ainda não tem uma fiscalização tão intensa e multas tão altas, é realmente o momento das empresas aqui no Brasil entrarem e estarem em conformidade, tanto com a legislação nacional quanto com a regulação europeia, porque também tem a questão de se como empresa você quer ir trabalhar no mercado europeu, é muito importante atender ou ter um cliente europeu. As empresas fazem uma análise de risco da empresa aqui brasileira que vai ser contratada e essa empresa tem que atender esses requisitos. Então, enfim, para uma empresa global, internacional, é importante estar em conformidade com os dois regulamentos, com o regulamento europeu e com a lei brasileira. E é um período de adaptação também, que é importante pensar adiante, estar 5 passos à frente e que é possível fazer através da DPO-Net, né? A gente tem percebido um crescimento no interesse dessa adequação, até porque os órgãos fiscalizadores já estão se movimentando, então a gente tem notado uma preocupação dos responsáveis pelas entidades públicas em se adequar. Então esse movimento está crescendo, está sendo uma realidade hoje. Eu vejo que a autoridade nacional vem cumprindo o seu papel inicial de conscientização. Não adianta haver um foco muito intenso em sanções, punições em relação às empresas nesse primeiro momento. A NPD precisa posicionar a proteção de dados no país, conscientizar essas empresas e se mostrar como uma parceira, como alguém que dá a mão para essa companhia se desenvolver nesse tema que é novo aqui no país. Então vejo que eles estão caminhando conforme devem, né? Nesses primeiros anos implementando a sua conscientização, seus guias orientativos, se apresentando para a sociedade civil sempre que possível, mostrando suas orientações, suas recomendações, é o que devem fazer. E vemos aqui no Brasil um cenário em que as grandes empresas já estão minimamente adequadas, agora com quase 5 anos de vigência da lei, e as pequenas e médias ainda conhecendo o que é governança, ganhando um pouco de maturidade nesse tema, o que é natural de qualquer local, né? Então, vejo que há um posicionamento, sim, mais incipiente, digamos assim, da autoridade nesse momento, mas porque deve ser assim, porque deve haver uma conscientização muito forte do empresariado aqui no Brasil antes de se colocar o foco em sanções ou punições a todo custo. A inteligência artificial foi um dos temas que mais se destacou na edição do DPO Day 2024. Especialista na área, Núria Lopes, sócia e head de tecnologia, privacidade e proteção de dados na Daniel Advogados, disse que o primeiro passo para enfrentar o desafio de proteção de dados relacionada à inteligência artificial é entender como o assunto impacta a sua empresa. O nosso papel como advogados é sempre fomentar a inovação, fomentar a tecnologia, fomentar o uso ético e legal delas pelas empresas. Então, o direito tem muito a contribuir porque justamente tem esse olhar de preservação dos direitos. O nosso papel é sempre olhar um projeto, analisar um projeto, verificar quais são os riscos e quais são as formas de mitigar esses riscos para que ele siga sempre em segurança. No Brasil, ainda não existe a regulamentação da inteligência artificial. A gente está aguardando a regulamentação. Hoje existe um projeto de lei que traz uma abordagem de risco. Então, em alguns casos, a gente tem a expectativa ali de que não sejam possíveis, né, algumas aplicações de inteligência artificial, mas em outros casos ela seja possível e seja incentivada desde que tenha segurança, transparência, que ela garanta ali o mínimo dos direitos das pessoas. Então, a regulamentação sempre com uma abordagem de risco, como é hoje a legislação de proteção de dados pessoais. E como está o processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados junto aos órgãos públicos? Infelizmente, ainda tem um caminho muito longo a percorrer, mas os municípios começaram a acordar.
Tanto é que na Frente Nacional dos Prefeitos, o 21º Fórum de temática específica é o Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos municípios, né? Quer dizer, hoje nós temos em torno de 400 municípios com mais de 80 mil habitantes que discutem a questão da LGPD de forma muito séria. Qual é um problema que a gente tem? A legislação foi muito pensada no privado e isso deixou muitas lacunas para o público. E na prática, nós estamos identificando uma série de necessidades de adaptação. O caminho é longo, mas a gente já começou a mapear os principais riscos e estamos buscando conjuntamente com cidades de todos os estados brasileiros soluções para tentar minimizar, né, o problema. O advogado José Milagre participou pela segunda vez do DPO Day. Especialista em golpes e crimes cibernéticos, ele falou como a LGPD pode auxiliar na mitigação desses golpes. O Brasil hoje é um dos principais países do mundo em número de golpes e crimes cibernéticos. Temos uma estatística recente do NIC que mostra que 286 mil pessoas já sofreram com vazamentos de dados. O Brasil é o 12º do mundo em número de vazamento de dados, o que demonstra, de certo modo, uma negligência por parte dos titulares, mas também falha por parte dos agentes de tratamento, aqueles que têm o dever de custodiar os dados pessoais. À medida em que eu tenho um regulamento, como a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu não fico só no regulamento, eu tenho a autoridade nacional expedindo resoluções, fiscalizando, gerando esse movimento para práticas de governança, eu tenho uma melhoria nos processos das empresas que devem ser transparentes, atender os princípios de proteção de dados e, consequentemente, eu colaboro muito para a redução do vazamento de dados e para a criminalidade cibernética, porque o crime digital hoje ele é abastecido de dados pessoais. Dados pessoais abastecem os crimes digitais. Os criminosos não teriam tanto êxito se eles não tivessem tantos dados pessoais disponíveis vazados. E a LGPD e toda a sua estrutura que surge com ela vem justamente para fazer frente a isso, exigindo mais responsabilidade das empresas e, ao mesmo tempo, trazendo direitos aos titulares de dados. Odilon de Oliveira, da Unimed Brasil, importante parceira da DPONet, falou sobre a importância de uma lei como a LGPD para o segmento de saúde e para as operadoras de planos de saúde. Bom, eu entendo que a legislação, antes de mais nada, ela traz o que nós chamamos de segurança jurídica, né? Como é que o dado deve ser tratado para cumprir o objeto do contrato. Então, quando eu tenho isso regulamentado por uma lei federal que já traz as premissas da forma com a qual eu tenho que tratar os dados, eu trago segurança jurídica para o negócio e uma melhor avaliação de risco. Então, na minha avaliação, ela é fundamental, porque ela vai delimitar os parâmetros que eu tenho que trabalhar. Imagine que, se eu não tivesse a legislação, ainda que eu adotasse boas práticas, ainda que eu adotasse as melhores medidas administrativas, sempre ficaria a incerteza se a interpretação não poderia ser diversa daquela que eu queria passar, o que eu quero entregar para os meus clientes. Com a lei não, porque eu tenho um parâmetro, eu tenho um embasamento do que é correto e do que não é, né? Então eu acho que é fundamental. Para a advogada Paula Aciron, um programa de privacidade bem estruturado e executado pode auxiliar nos lucros de uma empresa. Um programa de privacidade, quando bem executado, bem estruturado, ele deve ser compreendido na própria atividade da empresa, como um investimento e não um custo, gerando novas oportunidades de negócio, trazendo segurança para a atividade da empresa e segurança também para novos players, para novos stakeholders e fornecedores que vão, lógico, trazer novas oportunidades para aquela empresa. Isso vai gerar o lucro, isso vai gerar benefício para o negócio da empresa. O sistema FAESP Senar São Paulo orgulha-se de integrar um dos setores mais produtivos do planeta. A FAESP atua há mais de 8 décadas no agro paulista. O Senar já capacitou mais de 4 milhões de pessoas. O sistema FAESP Senar São Paulo e sindicatos rurais trabalham pelo desenvolvimento econômico, social e sustentável das famílias no campo, garantindo o abastecimento a toda a sociedade e o agro como um dos motores da economia brasileira e mundial. Gerente bem amigo a gente tem,
Crédito, investimentos tem também, porque eu te entendo, eu te apoio onde for. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro. É poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPoNet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPoNet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPoNet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPoNet. DPoNet, democratizando a LGPD. De prestação de serviços agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais, integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. Pra quem procura evolução, a carreira dos seus sonhos está na conexão. Univem é compromisso, seriedade, tradição, experiências que te moldam com o diploma na mão. Conecte e viva o agora. Se conecte, o futuro não demora. Transforme a sua vida, é hora de ir pra cima, de mudar a sua história. Univem, conexão que transforma vidas. Vestibular 2024. Faça já sua inscrição.
Centro Automotivo Porto Seguro. Um centro automotivo completo, atendendo segurados e não segurados, com todos os serviços que carro precisa. Mecânica geral, balanceamento, alinhamento 3D, além de troca de óleo e uma linha completa de pneus para seu veículo. Venha nos visitar. Avenida Castro Alves, 1745. Centro Automotivo Porto Seguro, Marília. Como um filho que segura nas mãos da mãe para treinar os primeiros passinhos. Como uma criança que busca equilíbrio no pai para andar de bicicleta. Como um jovem vai em busca de seus sonhos. Como aquele que tem fé crê que suas orações são atendidas. Obrigado, Deus. A confiança dá movimento à vida, alimenta sonhos, amplia horizontes, proporciona segurança e traz esperanças. Colégio Cristo Rei, a educação que inspira confiança. O meu lugar é Cristo Rei. Quanto antes, melhor. Para chegar devagar. Abraçar sem pressa quem amamos. Pausar para olhar aquilo que nos fascina. Ler com calma o que nos ensina. Porque a realidade é só aquilo em que nossa atenção repousa. Corra, mas chegue devagar. Porque de velocidade a gente entende. Life. De prestação de serviços, agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais. Integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. O poder da permissão nas conversas difíceis. Se vocês me acompanham aqui, vocês sabem, líderes, que nós já falamos sobre conversas difíceis. E novamente eu trouxe à tona esse tema, só que agora com uma palavra diferente. Na verdade, é um método que vocês podem utilizar para lidar com essas situações que são desafiadoras dentro do ambiente corporativo. As situações vão ser desafiadoras, vão acontecer conversas difíceis. E muitas delas, elas são adiadas, né? Porque é uma coisa que mexe ali com o nosso estado normal. Tanto de nós que temos que ir lá, chamar para conversar e conduzir essa conversa, tanto para quem recebe esse convite para conversar e resolver alguma situação. Então, na vida não é uma situação fácil, mas existem métodos para que a gente possa utilizar e ter melhor resultado. E essa é a minha proposta também na edição de hoje. Talvez vocês pensem, nossa, Juliana, será que você está querendo dizer que eu, como líder, devo pedir permissão para alguém para falar algo? Eu, como líder, ou eu, como proprietário? E aí é o meu convite. Eu sempre falo que é um convite, é muito livre para vocês colocarem em prática tudo aquilo que eu trago aqui como possibilidade. Eu sempre falo assim para os líderes que eu treino, que eu capacito, tanto em mentorias quanto em treinamentos. Permissão vocês não devem, tá, líderes? De verdade, não existe essa questão. Vocês têm todo o poder e autoridade para fazer isso no momento que vocês desejarem. A grande questão é que se nós queremos ter menos desgaste, menos estresse, né? Se nós queremos ter um convívio mais saudável e que no final das contas aquilo saia de uma maneira mais positiva, nós precisamos estar abertos a algumas mudanças. E aí, talvez, eu vou pedir para alguém para falar, não é dizer a palavra permissão, mas é agir de maneira com que essa permissão aconteça. Vejam se na verdade, quando a gente vai conversar com alguém sobre um assunto delicado, automaticamente essa pessoa já se arma. Ela cria uma barreira. Agora vamos nos colocar nessa situação também. Quando nós somos colocados diante de uma conversa difícil, quando nós estamos do outro lado da mesa, nós também criamos uma certa resistência. A gente também cria algumas barreiras. Por quê? A gente vai tocar em situações sensíveis, em temas sensíveis. Vai pegar talvez em algum ponto que para o outro não é tão fácil.
Então, quando a gente fala, por exemplo, de feedbacks corretivos, não é fácil para alguém receber esse feedback, mas ele é necessário e existe uma maneira estruturada para fazer isso. Não é qualquer feedback, não é porque alguém não teve um bom desempenho que eu posso falar de qualquer maneira. Então, enquanto profissionais, e por trás de profissionais somos pessoas, a gente vai se adequando, a gente vai se ajustando a isso. Então, a permissão ela não vai ser dita, mas ela vai ser demonstrada e também sendo falada de uma outra maneira. Então, se eu estou conversando, por exemplo, nome fictício, com o Carlos, eu falar, Carlos, eu gostaria de ouvir de você um pouco a respeito disso. Como que é essa questão para você? Essa questão, ela é desafiadora para você? Eu queria entender um pouco como isso chega até você, como que isso impacta no dia a dia. Olha, Carlos, eu gostaria de que você colocasse a sua visão a respeito disso. Então, através de perguntas assim, vocês estão pedindo o quê? Permissão. Olha, eu gostaria de entender um pouco mais o teu trabalho em relação a essa situação. Me relata um pouco como tem sido no dia a dia. Então, algumas frases, algumas perguntas vocês vão trazendo à tona para que aquilo possa ser, então, trazido e resolvido. Quando o Carlos, então, fala como aquilo é para ele, como ele se sente, como aquilo impacta no trabalho, como tem sido o desempenho na visão dele, como tem sido no dia a dia aquilo que nós estamos falando na conversa. Essas perguntas vão fazendo com que o Carlos entenda que nós estamos ali para resolver e nós não estamos no embate. Olha que interessante, eu não disse para ele, olha, Carlos, eu não estou aqui no embate com você, eu não precisei dizer isso, mas meu posicionamento, o estilo das minhas perguntas, a maneira de olhar e a minha calma e abertura para ouvir vai dar essa possibilidade. Às vezes, líderes, dentro de vocês estará um turbilhão de informações, de sentimentos, coração acelerado, o nosso semblante às vezes fecha também quando é uma situação um pouco mais desafiadora, porque a gente é humano. Quando eu trago essas situações para vocês, não é porque, olha, a gente aplica tudo e é 100% sempre. Não, nós falhamos. E através dessas falhas a gente se reavalia e a gente procura melhorar. Então, procurem fazer isso. Criem situações para dar, então, espaço para que essa permissão aconteça. E as pessoas do outro lado façam uma leitura tal de que elas entendam que é para o bem delas e que é para resolver, para que todos possam ganhar. E quem ganha? Vocês, líderes, o colaborador que está recebendo essa informação durante essa conversa e automaticamente a empresa. Faça um teste, é um exercício, mas é um exercício que vale a pena. Até a próxima edição. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. O sistema FAESP Senar São Paulo orgulha-se de integrar um dos setores mais produtivos do planeta. A FAESP atua há mais de 8 décadas no agro paulista. O Senar já capacitou mais de 4 milhões de pessoas. O sistema FAESP Senar São Paulo e sindicatos rurais trabalham pelo desenvolvimento econômico, social e sustentável das famílias no campo, garantindo o abastecimento a toda a sociedade e o agro como um dos motores da economia brasileira e mundial. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também, porque eu te entendo, eu te apoio, onde for. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro. É poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A
A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPoNet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPoNet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPoNet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPoNet. DPoNet, democratizando a LGPD. Como um filho que segura nas mãos da mãe para treinar os primeiros passinhos. Como uma criança que busca equilíbrio no pai para andar de bicicleta. Como um jovem vai em busca de seus sonhos. Como aquele que tem fé crê que suas orações são atendidas. Obrigado, Deus. A confiança dá movimento à vida, alimenta sonhos, amplia horizontes, proporciona segurança e traz esperanças. Colégio Cristo Rei, a educação que inspira confiança. O meu lugar é Cristo Rei. De prestação de serviços, agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais. Integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. Seguro residencial, patrimonial, empresarial, automotivo, previdência privada, além de fiança locatícia e outros benefícios agregados a uma gama de serviços. Garanta já a tranquilidade e o conforto da sua família. CIM Corretora de Seguros. Telefone 3413-3555. E lembre-se, seguro é com corretor de seguros. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. O conforto e a natureza ao seu alcance. Na Chácara dos Coqueiros, você encontra toda a infraestrutura para o seu lazer e diversão garantida para a sua família bem pertinho de Marília. São 3 quartos, sendo uma suíte com banheira, todos com ar-condicionado, TV a cabo e Wi-Fi. Na Chácara dos Coqueiros, você encontra ainda salão de festas, campo de futebol society, quadra de areia, piscina aquecida e muito mais. Conheça a nossa estrutura completa em nossas redes sociais. Chácara dos Coqueiros, localização entre Marília e Vera Cruz. Fone 14 98137 3959.
Você controla seus clientes? O assunto de hoje pode ser essencial para a sobrevivência do seu negócio, da sua marca. Sabe aquele banco de dados que todo mundo fala e que parece extremamente complicado? Fica tranquilo, vou simplificar a vida de vocês. Esta é a melhor forma de controlar os seus clientes. Você não precisa de algo super complicado. Você pode começar com uma simples planilha de Excel. Desta forma, você controla as informações dos seus clientes. Quem conhece os seus clientes conhece a possibilidade de ofertas e vendas. Todo mundo tem acesso a uma tabela Excel. É fácil, é simples. Coloque lá nome, endereço, telefone, e-mail dos seus clientes. Mas não para por aí. Enriqueça essas informações ao longo do tempo. Enriqueça então essa planilha com data de nascimento para você mandar informações ou parabenizar pelo aniversário, número do telefone, que é extremamente importante no celular, porque através do WhatsApp você pode fazer ofertas, mas tome cuidado para não ser invasivo. Tem gente que não para de mandar ofertas e as pessoas vão lá e bloqueiam o arquivo, tá? Meio de pagamento, se você sabe que ele paga com cartão de crédito, então esse seu cliente tem mais propensão para poder gastar mais toda vez que ele for ao seu estabelecimento. E você sabe quais são os valores que ele comprou, gastou nos últimos meses com você? Se você tem o controle, sabe, quanto maior o valor de compras, o ticket médio daquele cliente, melhor seria se ele tivesse mais frequência no seu estabelecimento ou no seu negócio. Desta forma, ele vai gastar mais. E você pode ir muito mais além. Adicione informações demográficas, como idade, como onde ele mora, qual é o bairro. Desta forma, você começa a trabalhar com a possibilidade de entregar o produto ou fazer um delivery. Ele compra alguma coisa, você entrega, enfim. Isso já é um diferencial e tenho certeza que muitos dos seus concorrentes ao seu redor não fazem isso. Mesmo no shopping center, poucas empresas fazem isso, tá? Imagina saber exatamente quem é o seu público-alvo. A cereja do bolo são as informações psicográficas. Você vai descobrir os hábitos de compra, de consumo, o que esses clientes compram com frequência. O que compraram nas últimas vezes que eles estiveram em sua loja, em seu estabelecimento. Se você é uma loja de moda, por exemplo, sabe os gostos específicos de cada cliente. Eu muitas vezes vou à padaria e o atendente da padaria já sabe qual é o meu gosto. Ele já prepara exatamente o café com leite e um pão na chapa. E eu não preciso falar nada, eu sou bem atendido. Então, a possibilidade de deixar de consumir daquela padaria é muito pequena. Eu vou toda hora lá, tá? Agora, aqui está um pulo do gato. Com essas informações, suas ofertas podem ser personalizadas. Daí vem, se o cliente ama, por exemplo, vestidos, e você acabou de receber novos modelos, mande uma mensagem personalizada, tira uma boa foto de um vestido, coloca lá as medidas, valores, coloca lá as informações técnicas do vestido, e assim você envia para algumas clientes. Melhor ainda, você com esta informação, você consegue definir qual vai ser o seu tipo de postagem nas redes sociais. Lembre-se, existe uma regra 80-20. 80% do seu faturamento é resultado de 20% dos seus clientes. Do total daqueles clientes que você tem, só 20% dão a maioria do seu faturamento. Então, você precisa concentrar esses 20%. Significa, de cada 10 clientes, 2 clientes são aqueles que gastam mais, que te dão receita, que deixam dinheiro dentro do seu estabelecimento, do seu negócio. Qual é o segredo? É aumentar a quantidade de clientes. Se cada 10, 2, se cada 100, 20 e cada 1.000, 200. Então, nós temos que buscar novos clientes. Desta forma, essa regra vai multiplicando o seu faturamento. Mas isso é conversa para um outro vídeo. E aí está, pessoal. Controlar seus clientes não é sobre números, é sobre conhecer o que cada um gosta. Eu sei que pode te dar trabalho, mas acredite, vale a pena. Você terá controle do que o seu cliente gosta. E isso é igual a mais vendas. Eu vou te mostrar aqui uma planilha simples de Excel. Essa planilha tem informações básicas, mas você pode enriquecer. O que é mais legal, você pode ter uma ficha para cada um deles. E ao longo do ano, você pode entender quando ele comprou, qual é a data de compra dele mensal, e você ter um gráfico. Desta forma, você pode se antecipar. Eu vou dar um exemplo através do Excel. Muito bem, você está vendo uma planilha, eu vou aumentar aqui. Esta planilha em Excel, ela tem nome, data de nascimento, gênero, CPF, celular, endereço, e-mail. O endereço é importante porque você pode ter um georreferenciamento. Para alguns clientes que moram perto do seu estabelecimento, você pode definir entrega, tá? Qual foi a última compra que ele fez e qual é o valor e, portanto,
como ele pagou. Exemplo aqui, esse primeiro cliente pagou com cartão de crédito. Ao pagar com cartão de crédito, esse cliente pode gastar cada vez mais. O que nós vamos fazer? Aqueles clientes que gastam menos de R$100, a possibilidade de ele voltar ao estabelecimento é muito maior, porque ele faz pequenas compras. Quem faz pequenas compras tende a ter maior frequência. Quem compra com valores cada vez maiores, ele tem a tendência de comprar de forma espaçada. E quando chega ao seu estabelecimento, compra com valores muito mais elevados. Qual é o segredo? Você poder dosar a quantidade de visitas desse cliente ao seu estabelecimento com os valores que ele pode aumentar toda vez que faz a compra. Aqueles que compram, por exemplo, com cartão de crédito ou Pix, aliás, que compram com cartão de débito ou Pix, eles têm urgência na hora de fazer a compra, o pagamento, eles estão buscando o processo do dia a dia. Se é, por exemplo, um supermercado, quem gasta 1.200 ou mais, ele está fazendo compra para a semana toda. Quem vai lá e gasta 100, R$200, provavelmente está fazendo compra para 2, 3 dias ou para a semana. Então, você tem ideia de como é o comportamento de consumo desse cliente. Na minha infância, quando eu morava em Dracena, lá tinha um Empório Rios. Nesse Empório Rios, o proprietário tinha um banco de dados à base da Tilibra. Eram uns caderninhos e o nome das pessoas que compravam com ele e marcavam, pagava fiado. Num determinado dia do mês ele ia lá e cobrava, mas ele sabia que todo dia 10 era pagamento e sabia que aquela família gostava de bacalhau. Então, quando chegava um carregamento novo de bacalhau, aquela família de alguma forma era informada e todas as informações de consumo estavam naquela caderneta. E aí ele tinha e mantinha os principais clientes com uma conta numa caixinha, várias cadernetas. O que nós estamos falando é repetir o que fazia no passado através do digital. Pega uma tabela em Excel. Depois daí você consegue, inclusive, criar uma tabela, um cronograma de postagem. Assim vai ficar mais fácil de entrar em contato via WhatsApp, saber o que postar e criar a agenda de conteúdo para melhorar a sua presença digital. Bora digitalizar, espero que tenha gostado e não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Sistema Faesp Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPO-Net, democratizando a LGPD. Sugar Brasil, unificando o comércio global. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Qualidade, sofisticação e requinte, você só encontra aqui na ZT Móveis. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. CM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. 2 Design, nascemos designers, crescemos comunicadores. Centro Automotivo Porto Seguro, Avenida Castro Alves, 1745.